Olá, gente boa! Tudo bem com você? Que alegria, prazer imensurável poder me comunicar com você. Quero falar hoje sobre temperamentos. Temperamentos. Mas antes, porém, eu quero pedir a você, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, que se inscreva em nosso canal. Isso para nós é muito importante. Estamos com a meta de crescimento em nosso canal, em que ter você aqui como alguém inscrito, alguém que compartilhe esse vídeo, para nós é muito importante, tá ok? Peço a você que compartilhe, se você gosta do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não gosta, compartilhe com seus inimigos para irritá-los, né? Mas vamos lá ao tema. Temperamentos. Antes, porém, eu quero aqui, antes de falar qualquer coisa, mostrar para você algumas leituras que eu fiz ultimamente, a qual me inspirou gravar esse vídeo. Temperamento Transformado pelo Espírito, de Tim LaHaye. Esse livro é interessante que ele pega os temperamentos e faz uma comparação com os personagens bíblicos, né? Aquele que é sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático e tal, vai traçando um perfil emocional de cada personagem bíblico. Muito interessante, uma leitura para aqueles que gostam desse segmento e na área evangélica. Temos esse aqui numa área geral da psicanálise, né, um diálogo interessante de Freud e Fischer, um pastor inglês, e eles conversam sobre, de forma a analisar a mente, o comportamento das pessoas. É interessante, né, esse diálogo de Freud e Fischer. Um outro também que eu indico também é o Pensamento Cristão, volume 1 e volume 2. E aí é muito interessante como que os pensamentos influenciaram ao longo da história, né? Interessante também fazer a leitura desses livros. Estamos num tempo tecnológico, né? Mas é possível ainda encontrar algum desses livros por aí ou encomendar via internet. Esse aqui é um outro também interessante, Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. É interessante, já leva aqui a influência espiritual, tanto de Deus, né, para com a nossa mente, possuindo a nossa mente, e também o campo de batalha, o qual o inimigo quer batalhar na nossa mente. Então, é uma leitura interessante para quem gosta de batalha espiritual e, ao mesmo tempo, também querer compreender um pouco da mente. Vale a pena essa leitura de Joyce Meyer, uma pastora americana. E, por último, e não menos importante, eu quero indicar aqui uma leitura secular, Mente Inquieta, que já está aí, não sei já quantos volumes, best-seller no Brasil, da doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva. Essa leitura é interessante, trata sobre o comportamento humano, é uma psiquiatra médica brasileira renomada, vale a pena a leitura. Pronto, dito isto, eu quero falar justamente sobre esse tempo pós-moderno, um tempo estranho, esquisito, em que eu tenho visto muitos adultos se declararem que têm TDAH, que têm TEA. Muitos têm buscado laudo para isto, muitos fazem questão que seus filhos também tenham laudo, nada contra, mas um temperamento tem me enchido um pouco a paciência nesse tempo. Eu estou tendo dificuldade de lidar com esse tipo de comportamento. Eu não sei se você tem um na sua casa, se você lida com um, que é o narcisista. O narcisista, que aí já viram algo comportamental, é um comportamento estranho, bipolar do narcisista, em que para ele o que vale é o aqui e agora. Ele é hedonista, ele é egoísta, ele sabe de todas as coisas, só ele sabe, só ele tem conhecimento de causa, ele quer te ensinar todas as coisas. O narcisista pensa que ele, somente ele, é a fonte de sabedoria. Parece até que aquela música de Raul Seixas foi escrita para ele, né? Eu nasci há mais de 1000 anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Você convive com alguém assim? Como é chato conviver com um narcisista, né? Ele não reconhece. Interessante que o termo narciso, ele vem lá da mitologia grega, em que narra a história de um jovem muito bonito, uma beleza extraordinária, em que não havia quem não se encantava
com Narciso. E a sua mãe, então, foi consultar um oráculo para saber aquela beleza, se tinha algum problema, como é que era aquilo e tal. E aí o oráculo examinou Narciso e disse: é um menino perfeito, de uma beleza rara, e vai viver aí, ó, séculos e séculos. Séculos e séculos, sim. A única coisa que ele não pode fazer é contemplar a sua beleza. Ele não pode estar diante de nada que reflita a sua beleza. Não sendo assim, vai viver séculos e séculos. E Narciso, sendo egoísta, narcisista, hedonista, ele encontrou uma lâmina d'água ao regressar depois do encontro com o oráculo, uma lâmina d'água, e olhou para a lâmina e refletiu a sua beleza, o seu rosto. E o que ele fez? Ele encantou-se por si mesmo, apaixonou-se por si mesmo, e tudo quanto o oráculo falou para ele não fazer. E ali ele se prostrou diante da lâmina d'água e ficou ali e morreu ali contemplando a sua beleza. Desidratado, né, sem se alimentar, ficou ali contemplando. Que linda, né, que imagem excelente, que imagem exponencial, que imagem fora do comum. E ficou admirando a sua própria beleza, o seu próprio eu, de tal maneira que morrer ali contemplando para si mesmo, olhando ao seu próprio, para você mesmo. E aí nós temos esse ditado popular que algumas pessoas só olham para o seu próprio umbigo, não é isso mesmo? Mas o que eu quero dizer com isso aí? Essas pessoas que são hedonistas, egoístas, narcisistas, essas pessoas precisam conhecer a Jesus, porque Jesus diz lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que ele negou-se a si mesmo. Não é? Quem não negar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz, não é digno dele. Não tem nada a ver com ele. Está longe dele. Para que eu possa ter Jesus como Senhor meu, eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. E certa feita também, Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que Jesus, ele mesmo, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana e veio entre nós. Jesus era alguém que não tinha nada de Narciso. Então penso que toda pessoa que vive esse sentimento narcisista, egoísta, só ela sabe, só ela tem, o que eu dela é o melhor, só ela pode te ensinar, essa pessoa está longe de Deus. E não precisa de laudo para testificarmos isso aí. É visível o comportamento dessas pessoas, em que eu desejo de todo o meu coração que de fato tenha um encontro genuíno com Jesus. Só assim será capaz de esvaziar-se de si mesmo, reconhecer que não é nada e ter Jesus como Senhor e Salvador. Só assim, esvaziando de si mesmo, é possível esvaziar-se de si e se encher do Senhor, e você vai entender que o outro é o mais importante. Você vai entender que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E só é possível isso deixando essa síndrome de Narciso e se enchermos da síndrome de servo e sermos igual a Jesus, esvaziarmos de nós mesmos e dizer que o Senhor vive em mim. E a exemplo que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Que Deus abençoe, que essa síndrome de Narciso não alcance você, nem os seus e nem suas casas. Que Deus abençoe você. Graça e paz.